Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lucas Almeida por aqui mais uma vez para a gente dar prosseguimento à nossa série Destrinchando a Copa do Mundo, dessa vez com o Grupo F, o grupo que contém aí a seleção da Bélgica, Marrocos, Croácia e Canadá. Um grupo bem interessante para a gente analisar, seleções bem diferentes, em momentos diferentes, com propostas diferentes e que tem tudo para ser realmente um grupo bem interessante. Então, para a gente começar, vamos aqui para nossa tabela. O grupo começa na quarta-feira, dia 23, com Marrocos e Croácia, Bélgica e Canadá. Segunda rodada, domingo, dia 27, Bélgica e Marrocos, Croácia e Canadá. E terceira rodada, no dia 1º de dezembro, Croácia e Bélgica, Canadá e Marrocos. Essa é a tabela do grupo F. Para começar a analisar aqui as seleções, vamos para o campinho. Primeira seleção, a seleção da Bélgica, que vem com uma continuidade do trabalho. Então, Roberto Martínez está indo aí para o segundo ciclo, para a sua segunda Copa, à frente da seleção belga e conseguiu um excelente resultado na última Copa do Mundo, com a semifinal, vencendo o Brasil nas quartas, naquele jogo bastante aberto, bastante disputado, onde a Bélgica levou melhor por 2-1 e chegou à semifinal da Copa. Então essa geração belga, é uma geração que conseguiu sim resultados bem expressivos, conseguiu mudar a cara do futebol do país, apesar de não ter conseguido nenhum título expressivo. Então chegou na semifinal da Copa, decepcionou em algumas Euros, mas é uma geração que sim, tem uma história bem legal junto com o futebol belga aí como um todo. E aí, para falar desse time, é um time que, como eu falei, vem de uma continuidade, então tem uma base muito bem montada e algumas renovações que geram algumas dúvidas em relação a esse time, muito por conta da renovação não ter sido como o futebol belga esperava após a Copa da Rússia. Então, quando a gente olha para essa seleção, temos aqui Courtois como principal goleiro, dessa geração belga, como um dos principais goleiros do mundo, inclusive, chegando à Copa no alto nível, depois de ter realmente aí feito uma excelente Champions League na última temporada com o Real Madrid. Acredito eu que a Bélgica deve jogar com a trinca de zaga, tá? Não acredito que essa formação será alterada. E aqui a gente já começa com a primeira grande dúvida. Quem será o zagueiro pela direita? Muito por conta dessa renovação. Então, na última Copa, por exemplo, a gente tinha aqui Kompany, Vermaelen. Nessa Copa a gente tem o pilar dessa zaga com Alderweireld pelo zagueiro central e Vertonghen como zagueiro pela esquerda, possivelmente aqui a última Copa do Mundo dos dois devido à idade, tempo de jornada já como jogador, e a zaga pela direita, essa dúvida principal. Eu vejo aqui dois jogadores disputando essa vaga, principalmente levando em conta o último ciclo, levando em conta os últimos amistosos dessa seleção. De Bast, um zagueiro jovem aqui, que foi realmente testado na última data FIFA e que foi muito elogiado por Roberto Martínez, então pode pintar como esse zagueiro titular pela direita. E a outra opção é o De Konger, que é realmente um volante, que pode jogar como zagueiro, já fez isso aqui em outras vezes. Então, De Donker aqui pode ser essa opção também. São as duas principais opções, vamos falar assim, para essa zaga pela direita, que é a principal dúvida desse time da Bélgica. Quando a gente chega nas alas, temos dois alas aqui titulares, dois alas importantes, dois alas que têm uma parcela de contribuição muito grande para esse ataque também, tanto para a saída de bola quanto para o ataque, para a transição ofensiva desse time da Bélgica. Pela direita, Meunier, pela esquerda, Carrasco. Dois alas que fazem essa função nos seus respectivos clubes, que tem realmente uma chegada muito forte à frente e uma recomposição muito importante para esse time se defender, para realmente não expor tanto assim a sua trinca defensiva ali da defesa. Quando a gente chega no meio de campo, temos também mais uma trinca, podemos chamar assim, o Witsel, remanescente dessa geração belga, remanescente aí da última Copa, e o segundo volante, o Tielemans, que com certeza aí foi o principal ganho dessa seleção desde a Copa da Rússia até a Copa do Catar. O Tielemans realmente se firmou como esse volante de qualidade no cenário mundial e chega para ocupar essa posição titular da Bélgica. Quando a gente olha um pouquinho mais à frente, Kevin De Bruyne, principal referência técnica dessa seleção, chega em grande fase para a Copa do Mundo, inclusive teve um ciclo de transição de posição, de forma de jogar, enquanto jogador de meio campo.
Quando a gente olha para a última Copa, De Bruyne chegou na Copa muito como um terceiro volante, um segundo volante muitas vezes. Aqui não. Aqui ele joga realmente como um meia mais ofensivo, como um 10, que vai cair sim pelos lados, que vai armar esse time, mas como realmente um meia um pouco mais à frente nesse sistema tático. Duplo de ataque, temos aqui, né, algumas dúvidas também, principalmente devido à forma física do Hazard. O Hazard, que é realmente uma referência técnica da seleção, principalmente levando em conta a sua trajetória, né, com a seleção da camisa da Bélgica, teve um ciclo bem problemático, principalmente com a sua ida para o Real Madrid, mas na seleção belga tem ainda um respeito, né, uma referência muito grande, então deve ser sim o titular para essa posição, mas não seria surpresa durante a Copa, por exemplo, algumas outras opções, como o Doku, que faz uma ótima temporada no Reims da França, e também o Ketelare, que faz uma excelente temporada no Milan, na Itália. São duas opções que podem sim pintar aqui nessa ponta esquerda, fazendo esse segundo atacante na seleção belga, que vai ter como referência no ataque o Romelu Lukaku, se recuperando de lesão, então também tem que ver como que o Lukaku chega, né, para essa Copa do Mundo em termos físicos, mas é realmente um atacante aí do mais alto escalão, fez excelentes temporadas nesse ciclo, principalmente com a camisa da Inter de Milão na Itália. Então a seleção já montada, com a base muito forte, uma seleção que vai realmente buscar atacar explorando, né, os seus alas, Carrasco e Meunier, explorando também o Lukaku como um pivô, como um atacante que sai para armar, e claro, De Bruyne sendo o principal distribuidor aí desse meio de campo. É uma seleção belga que chega, né, realmente com esse período de transição entre gerações, então existem aqui essas dúvidas por conta disso, e uma seleção que tem como principal ponto de atenção a transição defensiva. É uma seleção que tem dificuldade quando corre para trás, principalmente quando a gente tem os dois alas atacando ao mesmo tempo. E aí sim, essa trinca de zaga, né, o trio de zagueiros, fica um pouquinho exposta. Vertonghen e Alderweireld não são zagueiros que tem como característica a velocidade, então pode sofrer um pouquinho com essa transição defensiva. Por isso, muitas vezes, a Bélgica não fica muito com a bola. É uma característica que mudou um pouquinho da Copa de 2018 para essa de 2022. Muitas vezes, a Bélgica não propõe o jogo o tempo inteiro. Por quê? Para evitar realmente receber esse contra-ataque. Então a Bélgica muitas vezes vai ficar aí realmente esperando o adversário com um bloco mais junto para quando realmente recuperar essa bola, acelerar o jogo no ataque ali, principalmente utilizando os lados do campo e o De Bruyne, que vai realmente cair ali, né, pelo lado direito para realmente fazer essa jogada ofensiva. Então esse é o time da Bélgica, um time que chega realmente forte como principal favorito desse grupo F, mas com algumas mudanças, né, da Bélgica, que foi a Rússia em 2018. Avançando no grupo F, chegamos na seleção do Canadá. Na minha opinião, um dos ciclos mais interessantes até a chegada da Copa, principalmente pelo feito histórico, né, que essa seleção alcançou. O Canadá está indo para a sua segunda Copa do Mundo. Na primeira, em 86, sequer fez gol. Então qualquer gol que essa seleção faça já vai ser um feito muito grande para a seleção de Canadá, e teve um ciclo realmente bastante positivo. Canadá aí foi a principal seleção, né, da CONCACAF durante bastante tempo dentro desse ciclo e passou a ser protagonista dentro da Confederação. Era uma seleção que sequer ameaçava, sequer tinha chances de ir à Copa e conseguiu aqui essa classificação com uma campanha muito contundente dentro da CONCACAF, muito por conta do seu comando técnico. O John Herdman aqui, que é realmente um técnico de uma referência muito grande, um nome muito forte no Canadá, principalmente pelo trabalho que fez com a seleção das mulheres, com a seleção feminina, e foi realmente escolhido para comandar a seleção masculina e, obviamente, pelos resultados, foi uma escolha, né, muito acertada da Federação Canadense. E aí como chega esse Canadá para a Copa do Mundo? É um Canadá que chega provavelmente no 4-4-2, mas com algumas possibilidades de variação, principalmente em relação à escolha do lateral direito nessa linha defensiva. E aí quais são as principais variações, né? Se vocês observarem aqui, eu coloquei o Laria como uma possível opção para lateral e também uma opção para meia direita. Por quê? Laria, ele é realmente um ala direita, pode fazer tanto uma quanto a outra posição. Se o Laria fizer realmente a lateral direita, a gente tem o Buckman como o ponta direita. E aí sim, a gente tem um ponta mais agudo, um meia de expressão mesmo, um meia que está acostumado a jogar
nessa posição e a gente consegue ter uma seleção um pouco mais ofensiva, com o Laria de lateral e o Buckman como esse meia pelo lado direito do campo. Se eu tenho a opção aqui pelo Johnston como lateral direito, eu tenho uma seleção um pouco mais defensiva, porque o Johnston é um zagueiro que joga pela direita. Então, quando a gente olha para o Johnston e o Laria como esse meia pelo lado direito, a gente tem uma seleção que muitas vezes vai descer numa linha de 5, como o Johnston fazendo esse zagueiro pela direita e o Laria recompondo aqui como ala pela direita. Então existe essa dúvida, e essa dúvida passa muito por como essa seleção do canadense vai jogar e vai competir dentro da Copa do Mundo. Quando a gente olha para o meio, né, a gente tem também o meio oposto, o Anthony Davis na ala esquerda, que é o principal jogador dessa seleção, costuma jogar como lateral no Bayern, mas aqui ele é realmente o dono do time, podemos falar assim. Tem muita liberdade para atacar, joga como ala, joga como meia, faz segunda atacante muitas vezes, enfim. Então existe essa liberdade para a principal referência técnica dessa seleção. E um outro ponto bem legal, pessoal, para a gente falar aqui da seleção canadense, é a dupla de ataque, né? A gente tem Jonathan David como a referência desse ataque, de fato. Jonathan David vem de boas temporadas na França, junto com o Larin. O Larin é um atacante um pouquinho mais móvel, né? E é um ataque que realmente vai buscar essa movimentação aqui o tempo inteiro, justamente para abrir espaço para o Anthony Davis aparecer entre a linha de defesa e a linha de meio de campo do adversário. Tá? Então isso acontece muitas vezes. O Anthony Davis ocupando esse espaço aí, buscando ter um pouquinho mais de liberdade para conseguir criar jogadas perigosas. Um outro ponto importante da seleção de Canadá é que é uma seleção muito vertical. Então é uma seleção que, a partir do momento que rouba a bola, vai tentar definir em poucos toques. Dificilmente a gente vai ver Canadá tocando a bola de um lado para o outro. É uma seleção realmente muito vertical que vai buscar um gol a partir do momento que recupera essa bola. Então sim, Canadá chega com um modelo de jogo montado, com jogadores aqui, muitos deles, né, que não estão no principal cenário do futebol mundial, mas uma seleção muito organizada, que sabe muito bem como jogar, como se comportar. Então vem como o azarão, né, desse grupo, mas sim, pode surpreender em alguns jogos dessa Copa. Passando para a terceira seleção do grupo, chegamos na seleção da Croácia, uma seleção que foi vice-campeã na última Copa, né, na Rússia, mas que foi também uma decepção na Euro e vem de um ciclo um pouquinho conturbado, podemos chamar assim, principalmente em relação às suas atuações. É uma seleção que vence, mas não convence. Isso gera algumas dúvidas, né, com relação a esse modelo de jogo, com relação à continuidade dessa geração, que é uma geração que conseguiu, né, o resultado mais expressivo da Croácia em Copas do Mundo, que foi realmente o vice-campeonato para a França na Rússia em 2018. E aí como chega esse time para a Copa do Mundo? Esse time, pessoal, chega com uma espinha dorsal muito bem definida pelos seus três meio-campistas. Então a gente tem aqui como meio-campistas Brozovic, Kovacic e Modric. Na minha opinião, um dos trios, né, de meio de campo mais interessantes de toda a Copa. Se a gente olhar para todas as seleções, esse trio de meio-campistas é um trio realmente muito forte, muito expressivo, com muita qualidade e jogadores que estão aí há bastante tempo jogando em alto nível no futebol europeu. Quando a gente olha para a linha de zaga, né, acredito eu que a Croácia vai jogar nesse 4-3-3, podemos chamar assim, que pode virar um 4-4-2 a depender das variações. Eu acredito numa linha de zaga aqui com o Juranovic na ala direita. Como zaga, Sustalo e Vida. Aqui existe uma dúvida, né? Sustalo, um zagueiro um pouco mais jovem, o Vida, zagueiro experiente. Então existe a principal dúvida aqui nessa zaga pela direita, para ver quem vai fazer essa dupla de zaga, né, com o Vardiol, que é o principal zagueiro dessa nova geração da Croácia. Um zagueiro que realmente é unanimidade na seleção, é a principal referência da defesa da seleção da Croácia. E na ala esquerda, como lateral esquerdo mesmo, né, o Suso aqui, que é um lateral bastante ofensivo, que vai buscar essas conexões com o Perisic, que é o dono realmente da ponta esquerda. Então o Perisic é um cara que muitas vezes vai realmente puxar essa bola para o meio, puxar a marcação para o meio, para abrir o corredor aqui para o Suso pelo lado esquerdo. Um outro ponto importante, que aí também dita como essa seleção joga, é a escolha, tanto pelo atacante como pelo meia pela direita. Por quê? Meia pela direita, eu coloquei aqui o Pasalic como meia titular, mas também não é uma unanimidade. O Pasalic é um meia muito mais técnico, de condução de bola, de cadência de jogo, de toque de bola mesmo nesse meio campo. Então é um jogador que vai muitas vezes se aproximar tanto do Modric quanto encostar
no Kramaric, né, se foi esse o centroavante vindo de trás e não aberto na extremidade. Para essa opção um pouquinho mais aberta, a gente tem aqui o Magyar, que pode ser essa opção de ponta pela direita ou até o próprio Kramaric, para fazer uma dupla de zaga aqui e ser mais como um segundo atacante. Então vai variar um pouquinho a forma desse time jogar. Como centroavante, o Kramaric não é esse centroavante fixo, esse 9, essa principal referência. Vale lembrar que na Rússia, a Croácia jogou com Mandzukic. Aí sim, uma referência, um atacante para explorar a bola aérea, para explorar a bola longa. O Kramaric não é esse jogador. O Kramaric é um jogador que vai muito mais abrir, né, pelos lados do campo aqui, para que essa seleção consiga realmente, com movimentação, chegar à frente. Então vai depender muito de como o Dalic, né, o técnico da seleção, enxerga esse time. Como centroavante mais fixo, com características mais próprias do Mandzukic, existe o Petkovic, que pode ser esse centroavante também durante os jogos. Então por isso aqui, essas variações, né, a depender do adversário, a depender de como o Dalic também entende esse time para a Copa do Mundo. E por fim, chegamos, né, na última seleção do grupo, seleção de Marrocos, inclusive a seleção, né, que eu estou aqui com a camisa, é a seleção que chega à sua 6ª Copa do Mundo, e uma seleção bem difícil, pessoal, de fazer qualquer diagnóstico aqui de como ela chega à Copa. Por quê? Teve uma mudança bastante recente no seu comando técnico. Então houve uma troca de treinadores, principalmente por conta de relações pessoais, né? Então o técnico antigo, que foi responsável por levar a seleção do Marrocos à Copa, tinha ali problemas pessoais com as principais referências técnicas dessa seleção e por isso, né, principalmente por isso, foi realmente trocado às vésperas da Copa. Então, o Walid aqui, que é o novo técnico, né, da seleção de Marrocos, teve pouquíssimo tempo para jogar, para treinar, para testar essa seleção. Uma coisa é certa, as principais referências técnicas estarão na Copa. Então, Ziyech, Hakimi estarão na Copa do Mundo, justamente por conta dessa troca, né, no comando técnico da seleção. E aí, mesmo assim, né, vamos tentar mostrar um pouquinho como a seleção de Marrocos chega na Copa, porque é uma seleção que tem variações importantes, que tem jogadores importantes aqui no contexto mundial. Eu imagino a seleção de Marrocos jogando num 4-5-1, tá? Tendo ali um volante à frente da zaga, 2 meias um pouco mais centralizados e 2 meias um pouco mais abertos, com uma principal referência no ataque. E um ponto bem importante dessa seleção é que ela joga com 2 laterais direitos, um deles invertido, né? Um deles jogando na ala esquerda. E que são realmente as duas, né, das 3 principais referências técnicas dessa seleção. Hakimi pela direita e o Mazraoui pela esquerda. Acredito que deve ser essa configuração, mas o contrário também é super possível, tá? Junto com o Ziyech, são as 3 principais referências técnicas da seleção marroquina. E aí, como essa seleção joga? É uma seleção que na última data FIFA, ali em setembro, né, mostrou uma vontade, uma iniciativa de construir o ataque desde a zaga. E aí o bloco todo abaixa, a gente tem aqui tanto o Amrabat, que é o primeiro volante, fazendo, né, essa entrada no meio da zaga, e o Amalá e o Ounahi se recuando também para realmente sair num espaço curto com muita gente. E aí sim, a gente tem o Ziyech pelo lado direito e o Boufal pelo lado esquerdo para ser realmente essa fuga da zaga. Então, a seleção marroquina, em vários momentos dos amistosos, atraía o adversário com muita gente no seu campo de defesa para conseguir esse escape rápido e aí sim, encontrar um dos 2 alas em liberdade para o mano a mano, onde os 2 são muito bons. Tanto o Ziyech quanto o Boufal têm essa característica muito forte, do 1 a 1, do drible da velocidade para conseguir explorar o ataque. Acredito que Marrocos vai tentar em alguns momentos essa saída, com o Amrabat abaixando, o Hakimi e Mazraoui entrando um pouquinho para dentro do campo e os 2 meias também abrindo, né, como alas, o Amalá e o Ounahi. Mas acredito que essa não vai ser a principal forma do time sair, até porque é uma forma muito arriscada com pouco tempo, né, de ciclo para esse modelo de jogo. Então acredito eu que o time vai sair de trás com o Ambará realmente fazendo esse terceiro homem da zaga aqui à frente para liberar realmente Hakimi e Mazraoui. E aí a gente tem uma condição bem interessante aqui. Por quê? Hakimi e Mazraoui, por serem 2 alas muito técnicos, eles podem tanto fazer a ultrapassagem pela ala mesmo, muito aberta, por trás ali, para explorar o fundo, ou quando a gente tem Ziyech e Boufal bem abertos, eles podem sim fazer ultrapassagem pelo centro do campo. Então são 2 alas que vão aparecer muito na frente
para finalizar, para construir jogada ofensiva, tá? Principalmente aqui para tentar municiar aí o Nesri, que é a principal referência de ataque, um atacante forte, alto, que vai realmente brigar tanto por essa bola aérea quanto pela bola longa, né? Para ser um pivô, para fazer esse time realmente sair de trás. Então, a seleção bem interessante, que tem aqui bons talentos individuais, que tem uma proposta de jogo um pouquinho definida ainda, muito por conta desse ciclo curto. Então vale a pena entender como que Marrocos chega a essa Copa, mas sim, o fato é que tem jogadores bastante interessantes. Então, pessoal, o grupo F, tá? A gente falou um pouquinho aqui das 4 seleções. Seleções, como vocês perceberam, bem diferentes, com propostas diferentes, com ciclos diferentes, com estágios diferentes. Então eu tenho ali uma Bélgica que está indo com a sua base para a segunda Copa do Mundo, e tenho Marrocos, né, que acabou de trocar de técnico, que teve ali apenas ambições de setembro como teste, como modelo de jogo para essa seleção. Então é um grupo, na minha visão, dos mais interessantes da Copa, justamente por isso, e com possibilidades aqui de surpresas, tá? Canadá e Marrocos são seleções bem interessantes que podem sim aprontar nesse grupo F. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? O grupo F, 6º grupo da Copa aqui destrinchado para vocês, e voltamos amanhã com o grupo G, o grupo da seleção brasileira. Um abraço e até a próxima.